No vídeo de hoje eu vou estar falando como eu cultivo a orelha de xureque, essa planta que vocês estão vendo aqui. Bem, então você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos vídeos. Então, devido a vários comentários que tem no canal, pessoas pedindo informação como cultivar essa planta, eu resolvi fazer esse vídeo. Então hoje eu vou estar falando qual o clima, qual o substrato para você desenvolver bem essa planta. Então aqui nas minhas experiências que eu fiz várias para poder detectar qual o melhor substrato para me usar nessas plantas. Aqueles que eu usei lá no início não foram muito bem, depois eu fui adequando alguns outros tipos de substrato. Então hoje eu vou falar qual que eu estou usando agora. Eu estou usando aqui nas minhas plantas, na orelha de xureque, terra vegetal, casca de arroz carbonizado e vermiculita. São esses três que eu estou usando nessas aqui. Pode ser que em outra eu use outra coisa, mas nessa aqui esses três tipos de substratos estão sendo utilizados nessas plantas que vocês estão vendo aqui. Então vejam como fica esse substrato que eu falei para vocês. Essa terra vegetal, casca de arroz carbonizado e um pouquinho de vermiculita. Por que eu uso isso? Porque isso me dá uma drenagem excelente nos vasos. Vejam, tem outros aqui. Isso me dá uma drenagem muito boa nesses vasos e me dá os nutrientes necessários para essa planta. Esse substrato me atendeu muito bem para esse tipo de planta, para a orelha de xureque. Então por isso que eu uso esse que eu comentei com vocês. Bem, então uma coisa muito importante que eu queria passar para vocês, eu não estou usando mais areia como componente do meu substrato. Pode ver que ele só tem esse que eu comentei. Por quê, gente? Porque a areia, ela além de compactar muito seu substrato, ela mantém muita umidade, ela aumenta o período que a umidade vai ficar na raiz da sua planta. Então isso vai acabar provocando um encharcamento na raiz dessa planta. Então por isso eu não uso mais areia, principalmente essa planta ficar exposta a lugares de chuva, esse tipo de coisa. Aí você vai ter muito problema. Se eu, no caso, na minha experiência aqui, me apresentou isso. Todos que eu usei areia, dificilmente eu conseguia desenvolver uma planta do tamanho dessa que vocês estão vendo aqui. Eu sempre tive problema com eles. Então, por isso, eu optei por outros tipos de substrato que me desse mais capacidade de desenvolver minhas plantas sem encharcar as raízes. Então, uma parte muito importante nessa planta, gente, é o clima. Essas minhas aqui, eu mantenho ela em meia sombra. Eu evito aquele sol extremo, aquele sol de verão, quando ele queima as folhas. Então você deve evitar, porque aquele não faz bem para essa planta. Essa planta precisa de sol, mas não deve ser aquele sol escaldante. Então quando está esse sol muito escaldante, gente, eu deixo ela um período da manhã, recolho ela, depois deixo um período da tarde, recolho ela de novo. Então tem que ser dessa forma para você poder desenvolver a sua planta. Agora quando for inverno, aí sim, aí você deve deixá-la no sol. Que você puder pegar de sol, ela poder pegar de sol no inverno, isso vai ser importante, porque essa planta gosta de sol, como eu falei. Então no inverno, como o sol é mais fraco, de menos intensidade, então você pode deixá-la exposta ao sol. Só cuidado com a chuva, porque se pegar muita chuva você vai ter problema também. Eu quero mostrar para vocês, não sei se dá para ver, que tem algumas folhinhas queimadas nela aqui. O que foi isso? Só que foi uma rateada que eu dei. Eu deixei ela passar um pouco do horário na época e ela andou queimando algumas folhinhas. Aquele sol extremo que eu falei para vocês. Pode ver que tem algumas coisinhas queimadinhas nela aqui. Foi isso que aconteceu. Então por isso que eu digo, aquele sol extremo vai fazer mal para a sua planta se você deixar ela permanecer lá. Em contrapartida, gente, essa aqui eu deixei ela em meia sombra, aliás, em sombra, com bastante luz, lugar sombreado com muita luz e pouco sol e bastante umidade. Vejam o que aconteceu. Olha só,
ela está morrendo algumas folhinhas, ela estava toda a planta já começando a ter dificuldade, e aí eu peguei e coloquei ela em um local coberto, com bastante sol, para evitar que ela morra. Mas deixei ela desse jeito para mostrar para vocês o que acontece se vocês deixar ela em um local sombreado e com muita umidade nas raízes. Ela vai ter problema. Bem, então resumindo, pessoal, essa planta não pode pegar sol extremo e nem ficar em lugar sombreado. Tem que achar o meio termo para ela. A rega, gente, a rega nessa planta ela tem que ser muito controlada, porque essa planta, ela tem, como ela é uma suculenta, ela tem grande problema com umidade em excesso. Então, eu vou mostrar para vocês, essa aqui eu controlo muito isso nela. Vejam que ela tá bonita, essa planta, apesar de ter uma folhinha queimadinha do sol, ela tá excelente, muito linda. Já essa outra aqui, eu guardei ela para mostrar para vocês, justamente porque eu queria falar sobre a rega dela. Então, essa planta aqui, você veja que ela teve problema. Olhe a folhinha dela aqui queimadinha. Isso aqui não é sol, gente. Isso aqui é excesso de umidade. Ela ficou um tempo a mais com as raízes muito úmidas, meio que encharcada, e já estava acontecendo isso. Se eu não pego a tempo, ela teria morrido com certeza. Daí eu guardei para fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Não pode deixar que isso aconteça em sua planta. Então, uma parte super importante nessa planta, para você fazer nova rega nela, você observa bem esse substrato. Veja como está esse meu substrato aqui. Olha como é que está isso aqui. Está bem seco mesmo. Então tem que deixar essa planta ficar com o substrato bem seco dessa forma, porque se ela tiver com substrato meio úmido, vou mostrar uma aqui para vocês, vejam que esse aqui está úmido, olhem só. Se eu regar isso aqui de novo e manter essa umidade que vocês estão vendo aqui, eu vou ter problema com essa planta. Então, uma das partes muito importantes também dessa planta é a parte da rega. Então tomem bastante cuidado com essa parte. Então no verão eu rego essas plantas aqui, é que isso aí depende muito do calor, da umidade do ar, do vento, mas é em torno de uma semana mais ou menos que eu levo para fazer rega nessas plantas no verão, com tudo esses problemas que eu falei. Agora no inverno deve ser bem mais espaçadas a rega nessa planta, eu chego a levar até 15 dias ou às vezes até um mês para regar essa planta, depende de como tiver o substrato dela, como eu falei. Se tiver seco você rega, se não tiver, não rega. Então essa é a norma, não tem por exemplo um dia, 2, 3, uma semana, não, manda é o substrato. Só estou falando que no verão muitas vezes eu faço até uma vez por semana. Então essa é uma das regras para que essa planta dê certo. Bem, quanto aos vasos, gente, eu uso vários tipos de vasos aqui. Você vê, eu uso esse aqui, que é um vaso cerâmico. Eu uso de garrafa PET, esse aqui de garrafa PET, esse aqui também é de garrafa PET, esse aqui são vasinhos, esse que a gente compra para folhagem mesmo. E esse aqui é um vaso que eu mesmo fiz, isso aqui é a minha fabricação mesmo. Mais tarde eu vou estar mostrando como fazer esses vasos, vou estar fazendo um vídeo como fazer esse tipo de vaso. Esse aqui foi os primeiros que eu fiz, os outros provavelmente vão ser um pouco melhor que esse. Mas nesses vasos eu não achei diferença nenhuma. Se você controlar a rega, eu não achei. Para mim todos eles funcionaram bem, todos eles são bons, desde que eu controle essas coisas que eu falei para vocês. Bem, então é isso aí no vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham êxito com suas plantas e quero falar para vocês que temos vídeo também como fazer a muda de orelha de xureque no canal. Tem 1 ou 2 vídeos aí como você pode conseguir sua primeira muda, como fazer as mudas. Então, se alguém tiver interesse, eu vou deixar na descrição abaixo. Então, o nosso vídeo de hoje foi isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo.